noite. Meu nome é Gisele Brito, eu sou do Instituto de Referência Negra Peregum, trabalho na área de clima e cidades, então, obrigada pelo convite, né, para fazer essa mediação, especialmente estando com pessoas aí que são tamanha referência para mim, eu que também sou jornalista e converso aí, conheço pessoalmente, tenho estado até no dia a dia de alguns desses coletivos e a oportunidade de conhecer outros, né? A gente está aqui hoje para falar sobre o Dia Mundial do Banheiro, que é um dia reconhecido pela ONU, né? Que é oficialmente o dia 19 de novembro, e para trazer esse debate fortalecer esse debate, a importância desse debate, né? A questão do banheiro, né, tem a ver com saneamento, com acesso à água e acesso ao saneamento. Hoje tem dados aí aqui que mostram que mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgotamento sanitário, né? Seriam dados baseados no SNIS, que é um sistema aí nacional de informações sobre saneamento, se não me engano, isso quer dizer a sigla, e é um problema, a questão, né, a existência ou não de banheiros, né, é uma questão de saneamento e de absoluta demonstração da desigualdade, enquanto algumas famílias têm muitos banheiros em casa, outras não têm nenhuma, e que por trás disso tem a ver com acesso ao saneamento básico, que é um direito de todo mundo, né? Para a gente conversar hoje aqui, a gente vai falar um pouco, desculpem, a gente vai falar um pouco sobre iniciativas de comunicação, né, de jornalismo periférico, local, comunitário, não sei, cada um se defina aí do jeito que achar melhor, vamos saber como as pessoas se definem, que atuam nas periferias, quebradas, favelas aí aqui de vários lugares, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e também no Nordeste, e que em algumas cidades do Nordeste, né, e entender um pouco os desafios dessa cobertura. Essa cobertura, ela é bastante desafiadora, né, às vezes, quando não está... às vezes ela é muito visível e às vezes ela não é tão visível assim, e às vezes as situações são naturalizadas, né? Então, é um pouco para entender isso, os desafios, né, a rotina desse embate com essas questões aqui. E aí, então, estaremos hoje até às 8 com a Aline Rodrigues, queridíssima da Periferia em Movimento, né, uma agência de comunicação aqui de São Paulo. Depois as pessoas vão se apresentar melhor, tá? O Michel Silva, do Fala Roça, e também o Oswaldo Lopes, também do Fala Roça, né? A Camila Fiuza, que é do coletivo Mães e Famílias Vítimas do Estado e Movimento Mães de Maio, do Nordeste. E o Ronaldo Matos, aí do Desenrola e Não Me Enrola, aqui também de São Paulo. Já estive lá no Jardim Ângela, comendo lá marmita lá com o pessoal. Bom, mas eu acho que cada um vai ter 10 minutinhos, eu vou jogar uma pergunta, assim, algumas perguntas para começar, e aí vocês falem sobre, tá? Eu queria, para começar, né, que vocês completassem essa apresentação e que vocês contassem um pouco para a gente qual que é a abrangência da cobertura de vocês, além de dizer exatamente a cidade, que eu não disse aí, né? Quem está no Nordeste, o Fala Roça, não sei se não me passaram aqui os dados, eu não sei, mas eu queria que vocês falassem onde que é a cobertura e como que é essa cobertura, né? Eu sei, por exemplo, que aqui em São Paulo a gente tem isso, não é necessariamente num território, mas parte de um território cobre realidades que são diversas. Queria que vocês falassem escrevessem isso um pouco, e aí, emendando, falar, vocês já cobriram saneamento? Já cobriram questões relativas à água, à falta de água, à falta de saneamento? Como foi? Começar assim, beleza? Então, vou começar com o Michel e o Oswaldo, pode ser? Boa noite, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui hoje participando novamente de um debate junto com o pessoal do Instituto Água e Saneamento. É um instituto que faz muito legal a abordagem dos assuntos, dos dados que vocês produzem, tem uma relevância muito grande. Inclusive,
o Fala Roça usa vocês como fonte em algumas pesquisas. Também lembrar que a gente está passando outro momento delicado no Rio de Janeiro, né, que é a chacina na Farola de Salgueiro, em São Gonçalo, e isso me faz lembrar muito uma questão que é quando a favela, a principal política pública que chega na favela é sempre pela mira do fuzil, né? E aonde eu quero chegar nisso? Quando a gente tenta pautar o saneamento básico na favela, esses investimentos públicos sempre são deixados de lado e a segurança pública ela é pautada em primeiro lugar. Fora isso, a gente tem aqui na Rocinha uma luta pelo saneamento básico há mais ou menos 50, 60 anos, então não é um assunto atual da nossa geração, é uma luta de moradores antigos, né? Moradores que já morreram lutando por essa pauta aqui na Rocinha. E aqui no Fala Roça, a gente vem abordando a questão do saneamento básico desde a fundação do Fala Roça, com diversas reportagens. A gente tem uma visão, as pessoas, na verdade, os moradores têm uma visão muito genérica desse tema. Eles acham que esse tema envolve somente a questão da água e do esgotamento sanitário, mas aqui no Fala Roça a gente interpreta esse tema como um tema muito maior, não só pelo esgoto, né? E aí a gente está aí falando um pouco do Dia Mundial do Banheiro, e aí eu estava olhando mais cedo os dados da Rocinha, e é bem interessante notar que é uma favela que tem uma densidade muito grande de moradias e, curiosamente, tem muitas moradias que ainda não tem banheiro, né? Ou não tem banheiro, ou a rede de esgoto desse banheiro é ligada diretamente numa vala de esgoto, né? Mais ou menos 1.500 moradias ainda tem essa ligação sanitária diretamente num canal de esgoto. E aí, quando a gente fala de saneamento básico na Rocinha, a gente inevitavelmente esbarra no tema da remoção, né? A gente não, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, quando vem pautar esse assunto, ele sempre vem com a questão que para melhorar a Rocinha precisa remover moradias, ao invés de realocar, né? E aí, ao longo desses anos, o Fala Roça vem produzindo uma série de reportagens sobre esses assuntos. A gente agora está sempre pautando esse assunto, baseando agora em dados, né? Porque é muito difícil falar desse assunto de forma genérica. E a última reportagem que a gente abordou, não lembro agora qual foi a última reportagem. Sobre o saneamento? Eu acho que foi sobre um plano inclinado que o governo pretende construir aqui na Rocinha, né? Um plano inclinado é basicamente um elevador que conecta uma localidade da parte baixa da Rocinha com uma outra localidade na parte alta. E aí só essa obra do plano inclinado seria um gasto algo em torno de 12 milhões de reais, né? No caso, seria uma obra praticamente inútil, né? Uma obra, um elefante branco, né? Que a gente tem outras necessidades aqui na Rocinha. E aí, nesses últimos 10 anos, a gente tem uma série de pacotes de obras do governo que, aos poucos, foram desmontadas, né? O último pacote de obras que iria beneficiar a Rocinha é o Comunidade Cidade, né? Que foi um programa criado pelo ex-governador Wilson Witzel, que era basicamente um pacote de 2 bilhões de reais, né? E aí, quando trocou o governador, que entrou aí o Cláudio Castro, em menos de 3 meses ele conseguiu desmontar todo o programa e, com uma canetada só, ele retirou toda a verba do Comunidade Cidade que iria ser investida na Rocinha. Inclusive, esse cancelamento das obras ele se deve muito pelo fato da privatização da SEDAI, né? Quando
privatizaram a SEDAI, houve aí o leilão dos blocos da SEDAI, e aí quem ganhou aí a região da Rocinha e outras regiões da cidade do Rio foi a concessionária Águas do Rio, que também existe lá em Manaus, né? Que é a Águas de Manaus. E aí agora a gente está nesse mar de incerteza de como é que vai ser a operação dessa empresa aqui na Rocinha, porque a gente não sabe se vai ocorrer algumas obras, como é que vai ser essa melhoria no abastecimento de água na Rocinha. E aí, ultimamente, o Fala Roça está aí pautando, monitorando aí como é que vai ser essa questão do abastecimento de água na Rocinha. Fora isso... Legal. Oswaldo, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Porque eu acho que a gente está falando sobre os desafios da cobertura, e você falou de duas coisas que me chamam a atenção aqui, aproveitar os minutinhos que ainda a gente tem do seu tempo corrido. Você falou aí baseado em dados, né? E falou dados sobre a presença, né, de banheiros e tal aí na Rocinha. Eu queria que você falasse qual que é o sistema, né? Qual que tem um site, qual que é a fonte, né, que vocês usam normalmente para obter esses dados. E eu queria que você explicasse melhor essa lógica, essa relação aí com as remoções, né? Como que essa a justificativa do esgotamento produz essas remoções aí. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Beleza. O último dado que a gente tem sobre moradia que possuem banheiro ou tipo de moradia é um dado produzido pelo Programa de Aceleração do Crescimento, né, o PAC, né, que é o programa do governo federal, e esse censo foi feito em 2009. Então, esse é o censo mais atualizado que a gente tem, que tem esse dado de banheiros sobre a Rocinha. Fora isso, a gente não tem nenhum outro registro sobre essa quantidade de moradia com banheiros na Rocinha. E aí, falando brevemente sobre essa questão da remoção, como a Rocinha ela foi crescendo de uma forma muito desordenada e intensa nas últimas décadas, a Rocinha ela foi crescendo praticamente em cima de rios, né? Antigamente eram rios, e com o crescimento dessas moradias, esses rios de águas límpidas acabaram virando canais de esgoto, né? Essas valas que a maioria deságua na... Ixi, acho que travou para mim aqui. Vamos esperar um minutinho para ver se ele volta. Eu fico impressionada porque sempre trava na hora das grandes revelações, né? Que eu falo assim, nossa, vai vir uma coisa, deixa eu entender um rolê aqui, aí trava, vamos ver. E aí vamos abrir a conversa com outros que estão aqui. Pode ser seu Ronaldo aí, né? Desenrola e não me rola? Ronaldo, eu queria que você situasse também, né, para quem está escutando, para quem está vendo a gente, um pouco qual que é esse território que sobre o qual se desenrola, né, atua, e você contasse um pouco das experiências, né, de matérias sobre saneamento e os desafios que isso envolve, assim. Legal. Bom, primeiramente, boa noite aí a todos, todas e todos que estão nos escutando. Agradecer aí o convite e mandar um salve especial para Mariana Belmont, né? Que é uma pessoa que vem construindo essas pontes, né? Essas possibilidades de encontro. Então, aqui hoje também é uma construção aí coletiva dos trabalhos que a Mariana Belmont vem fazendo aí no BR, sobretudo ali no Instituto Peregum, em parceria com o NEAF, né, discutindo várias pautas de importância de população preta e periférica. Poxa, pensar em saneamento a partir dos trabalhos que o Desenrola faz, né, a gente está atuando já há 9 anos no distrito do Jardim Ângela, é um território que tem 300 mil habitantes aqui na zona sul de São Paulo. A gente está ali no Jardim Ângela fisicamente, por meio do Centro de Mídia Miguimirim, que é um espaço compartilhado de trabalho para outros comunicadores atuarem profissionalmente, construir rede e também
obter formação, né, e compartilhar conhecimento. E nesse meio tempo, a gente percebeu que o território que a gente mora também é o território que a gente se forma e que a gente se transforma, né? Então, ter um território como ponto de partida é fundamental para a gente fazer uma coisa que você sempre traz nas suas colocações, né? Como construir uma leitura de cidade a partir do território periférico. Então, eu acho que a gente vem, ao longo desse tempo, construindo possibilidades de produzir e fazer uma cobertura jornalística que vai justamente trazer debates importantes, não só para a nossa audiência, mas para as pessoas que desconhecem o nosso trabalho e desconhecem a história do seu território, né? Então, quando a gente pensa em produzir conteúdo jornalístico a partir do Jardim Ângela e, ao longo desses 9 anos, alcançando outros territórios, hoje a gente tem jovens que produzem conteúdo em Osasco, Taboão da Serra, tem jovens que produzem conteúdo em Cidade de Tiradentes, jovens que estão no Rio Pequeno, né, em São Mateus, tem jovens que estão em Parelheiros, tem jovens que estão no Grajaú, no fundão do Iboimirim, que é um território de Mata Atlântica, né, no fundão do sítio do Jardim Ângela, que é um território de Mata Atlântica, preservada, inclusive, mas sendo vítima de grilagem. Então, quando a gente vê o nosso trabalho ao longo desse tempo, partindo de um território, é super importante para a gente ter um ponto de reflexão. E inflexão também. Então, fazer cobertura jornalística também olhar para o trabalho do Desenrola e agradecer ao território por tantos conhecimentos que nos ofertaram. E, ao longo desses 9 anos, desenvolver um portal de notícias, um programa de formação de jovens comunicadores e, principalmente, uma linha editorial que vai olhar para a cobertura jornalística não como simples temas, mas como questões estruturais, né? Eu acho que trazer a pauta hoje do saneamento básico, não tem como fazer uma leitura histórica e entender que foi por uma urgência que os moradores ocuparam o distrito do Jardim Ângela em busca de moradia, quando não tinham direito a ter uma casa, né? Foi por esse mesmo motivo também que o Estado negou, né, uma infraestrutura de saneamento. O Estado provocou a poluição dos rios que aqui existiam, né, os fios de água limpa que aqui existiam, para a morte das nascentes que aqui existiam. Então, desde o processo de construção dos territórios periféricos de São Paulo, a gente nota que a chegada dos moradores é também um fechamento de olho do Estado para esses territórios. Acho que é bem interessante a gente olhar para a questão do saneamento num contexto histórico, pensar na memória também desses bairros, né? E aí, nessa cobertura jornalística, não tem como dar uma ênfase importante para o contexto da pandemia, que foi quando a questão do saneamento básico saltou de forma gritante a presença de algumas reportagens na mídia tradicional, falando sobre a ausência de água, né, a ausência de água na torneira de muitas pessoas das quebradas de São Paulo, né? E nesse processo, a gente percebeu um pico, um clímax de cobertura desse assunto, que foi no momento de 2020, onde só se falava disso. Mas é interessante como a cobertura da mídia tradicional, ela pautou uma resposta oficial da Sabesp e depois o assunto desapareceu, saiu da agenda, como se o problema tivesse sido resolvido, né? E as denúncias não pararam de chegar na nossa redação. Os articuladores, as lideranças comunitárias não paravam de reclamar de um monte de gente que estava sem água na cidade de São Paulo. E foi nesse momento que a gente desenvolveu uma reportagem falando sobre essa questão dos impactos do acesso à água, nesse contexto de tipo, eu preciso trabalhar, eu preciso sair de casa, eu preciso fazer compra, eu preciso ir no mercado, eu preciso ir na farmácia, eu preciso ir ao médico, mas eu não tenho como cuidar minimamente de uma higiene básica, né? Que é lavar lavar a mão com água e sabão. Então, a gente fez uma das nossas reportagens de uma série chamada Direitos Invisíveis, a gente produziu,
Parece uma reportagem simples, mas ela continha um contexto de olhar para a densidade demográfica dos territórios periféricos e entender como essa alta taxa de densidade demográfica tinha um impacto significativo, né, nessa quantidade de moradores que, às vezes, tinham 10 ou mais pessoas ocupando uma moradia bem precária, né? Mas antes da gente fazer essa cobertura, a gente produziu um material bem bacana, que foi, a gente pode dizer, que foi uma coalizão, né? Inclusive, você participou ali em 2017, 2018, com o SESC Campo Limpo, que foi uma leitura sobre o contexto histórico do distrito do Campo Limpo, aqui de São Paulo, um território, uma subprefeitura que abriga 2 distritos, Capão Redondo e Campo Limpo, e olhar para um contexto de transformação de um bairro no período de 100 anos, e ver a fase de se transformar do barro, a chegada do asfalto, e depois do asfalto, de alguma infraestrutura pública, como escola, como um posto de saúde, né? Também uma forma de refletir o quanto a questão do saneamento básico ceifou e continua ceifando vidas na vida das pessoas que moram nas periferias de favela. Nesse processo, a gente descobriu a história, por exemplo, daquela carreata das mães até a Sabesp, que foram ali militar pelo direito ao encanamento do esgoto e da água nas periferias e favelas do distrito do Campo Limpo, que estava morrendo muita criança por conta da contaminação do água pela fossa, né? Porque as pessoas não tinham ali a dignidade de ter um banheiro, né? A dignidade de ter um banheiro, né? E um encanamento desse esgoto. Uma total falta de sensibilidade do Estado. E nesse processo, a gente descobriu também como que se construía política pública, né? Nesse momento. Como que era a participação política dos moradores para lutar por esse saneamento básico. A importância de lideranças comunitárias que eram praticamente um vereador, era praticamente um prefeito que colhia as demandas e fazia a ponte entre o poder público institucional e o território, né? Então, entender como a história revela a importância dessas lideranças comunitárias para propor soluções para problemas que o governo fecha os olhos ou não faz questão de resolver, também é um ponto importante, né, nessa cobertura jornalística. E a partir desse trabalho, a gente desenvolveu uma reportagem em 2019, a gente foi uma reportagem fantástica, que vai falar como que as lideranças comunitárias estão propondo soluções para o problema do saneamento básico nos territórios periféricos. E é uma reportagem que vai falar dos 4 cantos da cidade. Por exemplo, a gente contou a história da Veneza de São Mateus, que é um rio que corta o distrito de São Mateus todinho, e ele é totalmente grafitado. E são os grafiteiros e a galera do movimento do hip hop, a galera do sarau, que está tentando fazer a conscientização dos moradores do território para pensar no descarte de lixo para a poluição desse rio, né? E aí é importante enfatizar isso, porque a prefeitura ou a subprefeitura local não tem esse olhar e esse interesse. E essa ideia e essa iniciativa de mobilizar o território está partindo dos próprios moradores, né? E aí, quando a gente se compara esse contexto histórico com o Campo Limpo, a gente vê, 50 anos depois, a mesma história se repetir. São os próprios moradores que enxergam seus problemas e que estão encontrando soluções criativas, muitas vezes num contexto escalável, que poderia se tornar lei, que poderia se tornar um debate numa Câmara de Vereadores, que poderia muito se tornar pauta de uma política pública, ou até mesmo pauta de uma reunião que, tipo, com pesquisadores de universidades, com centros de estudos, e muitas vezes isso é invisível, ou invisibilizado, ou desmerecido, né? Então, o nosso trabalho está muito nesse campo de tentar fazer com que essas histórias sejam reveladas e, principalmente, com que essa produção de conhecimento no contexto periférico seja considerada e seja levada em consideração nesses espaços de tomada de decisão que são super importantes de ser ocupados, né? Tá sem áudio. Voltei. Valeu, Ronaldo, obrigada. Eu
vou voltar rapidinho para os meninos lá do Rio, só para eles completarem ali, que eles estavam falando dessa relação, né? Remoção com a justificativa da remoção e do saneamento, né? E que vocês estavam falando, vocês tinham explicado já que a favela cresceu em cima de rios e tal. Então, queria que vocês completassem daí, assim, só para a gente entender, né, qual que é essa relação, que eu acho que é bem importante. Beleza, só para completar, então, para a gente ter uma rocinha mais urbanizada, é necessário fazer algumas, no caso do Estado, a remoção. Só que nós, moradores, e aí eu já falo um pouco mais como morador, dá para realocar os moradores dentro da própria rocinha, né? E a verba tem, a grana tem, só que o Estado não tem vontade política de fazer essas obras. É isso. Eu acho que aí depois a gente pode, quando a gente for abrir o debate aqui, né, o pessoal do IAS, depois pode comentar um pouco isso, porque isso é um embate em todos os lugares, né? O desenvolvimento, a transformação, que na verdade é manipulada para usar, para causar remoção e tal, especialmente quando as áreas começam. Odeio essa expressão área de risco, né? Existem áreas que são mais vulneráveis, mas para a engenharia não existe o risco permanente. Todo o risco é possível baseado em recurso, né? Eu sempre cito um bairro aqui de São Paulo, que é um bairro bem burguês aqui de São Paulo, que é Perdizes. Tem umas ladeiras que, assim, tem uma rua chamada Cotoxó, entre um dia no Google Maps e vai olhar um precipício, parece aquele precipício do Papalégua, sabe? Que ele subia lá em cima, depois caía. E eu fico olhando pensando, cara, esse morro aqui foi ocupado por uma galera, um burguês, assim, e não tem risco, ninguém fala que aquilo é risco, mas do ponto de vista geográfico, né, eu não sei o quanto é diferente das favelas do Rio, dos morros do Rio, de alguns morros que tem aqui em São Paulo, né? Acho que essa ideia é bem importante, assim, da gente pensar o quanto que a gente é levado a acreditar que uma coisa necessariamente passa por outra, né? Você produzir infraestrutura passa por remover, por tirar as pessoas daquele lugar, né? Limpar, fazer uma urbanização assim francesa no rolê. O quanto isso é feito para nos aprisionar, né? Também para nos aprisionar, inclusive na intensidade da nossa reivindicação, né? Enfim, tudo isso. Eu vou chamar agora, eu tô aleatório, eu vou chamar a Camila, pode ser, Camila? Para a gente entender um pouquinho. Eu queria pedir desculpas, eu não sei de que estado está aqui Nordeste, eu não me brifaram. E eu recebi aqui agora, e eu queria você explicar direitinho que cidade você está, em que lugar que é a iniciativa, e que você falasse respondesse inicialmente a mesma pergunta: qual que é o desafio da cobertura aí de saneamento? Acho que é bem importante, porque tenho sensação que, né, a gente está falando de uma favela no Rio, né, periferias aqui em São Paulo também tem favelas, mas acho que são realidades já são bem diferentes, estando com um processo de desenvolvimento mais parecido, né? Acho que aí para os seus lados deve ser interessante sabermos mais. Oi, pessoal. Então, meu nome é Camila, eu faço parte do movimento Mães de Maio do Nordeste. Na verdade, não é uma iniciativa jornalística, né? Mas eu estou aqui para contar um pouco da minha experiência, da experiência do nosso coletivo. Esse coletivo, ele foi fundado por Ruth Fiuza, que é mais conhecida como minha mãe, após um caso que afetou nossa família profundamente, que foi o desaparecimento forçado do meu irmão em 2014. Para quem não sabe, desaparecimento forçado é quando a polícia leva alguma pessoa e depois não dá mais nenhuma notícia, você não sabe o que aconteceu. E, assim, isso sempre aconteceu nas favelas, nas periferias, a gente bem sabe disso, nós, pessoas negras, sabemos disso, só que muita gente não sabe, e na época eu estava estudando jornalismo na UFBA, quando isso aconteceu foi um choque, todo mundo ficou, né, as pessoas que nunca souberam de um caso desse ficaram todas chocadas. Eu
enfim, a gente começou a correr atrás, lutar para procurar justiça para que esse caso não acontecesse mais com outras pessoas, com outros jovens negros aqui em Salvador, na Bahia. E aí minha mãe se aliou ao movimento Mães de Maio, que é presidido por Débora Maria, em São Paulo, não sei se vocês conhecem, e trouxe esse movimento aqui para o Nordeste, né, como o movimento Mães de Maio do Nordeste. E eu tô aqui para falar porque, desde criança, eu sempre vivi na pele esses problemas relacionados a saneamento, à falta de água, à falta de coleta de esgoto, de lixo. E eu acho muito importante a gente debater isso, porque, de acordo com o próprio Instituto Água e Saneamento, né, quando a gente vai aqui no site do IAS, a gente tem essa plataforma que nos possibilita, a plataforma Municípios de Saneamento, que nos possibilita ver, visualizar aqui dados de saneamento. E eu sempre fiquei assim meio pensando, né, não só eu, minha família, toda a minha comunidade pensava assim, por que que faltava sempre água onde a gente morava, por que que onde a gente mora até hoje, por que que falta água, por que que tem tantos problemas com coleta de esgoto, coleta de lixo, vários problemas com saneamento, né? E nesse inteirinho eu passei a fazer parte da rádio comunitária de Cosme de Farias, lugar onde nasci e cresci. E lá na rádio comunitária a gente fazia uma certa cobertura, assim, não uma cobertura como Fala Roça, não como Desenrola, como vocês, era uma cobertura de dentro para dentro, né? A gente entrevistava sempre pessoas que eram afetadas por essa violação de direito humano, né? Porque a falta de água e de saneamento é uma violação de direito humano, já que a água e o saneamento foram instituídos como direitos humanos essenciais, são direitos distintos, e a gente percebe que, além como o Oswaldo falou, quem mora em periferia, favela, é muito atravessado por questões policiais, né? Então, esse é o caso que aconteceu, não só comigo, mas com todas as pessoas que a gente lida na periferia. A maioria das pessoas tem algum problema que tem a ver com segurança pública. Então, quando a gente é atravessado por esses problemas de segurança pública, a gente, às vezes, esquece de pensar assim, por que está faltando água? Isso acaba sendo uma coisa irrelevante, né? Diante da polícia, de morte, de tiros, de desaparecimentos. E o Ronaldo, eu estava conversando com o Ronaldo na semana retrasada, ele trouxe à tona uma história de mães, de mulheres que lutavam pelo saneamento, né, em São Paulo. Eu achei isso muito interessante, porque isso sempre partindo das mulheres, né, a luta por direitos, e eu achei isso muito bacana. E, assim, eu estou me sentindo muito feliz em estar fazendo parte aqui dessa roda de conversas. Durante esse processo, da semana retrasada para cá, a gente coletou vídeos de moradores e moradoras das zonas periféricas aqui de Salvador e também de outras regiões da Bahia. Inclusive, meu pai mora na região rural aqui da Bahia e não conta com acesso a saneamento seguro, né? E muitas outras pessoas, inclusive uma colega chamada Andréa, que mora no entrocamento de Dias Dávila, ela mandou um e-mail, mandou um vídeo para mim, e eu gostaria de saber se tem possibilidade de eu passar esses vídeos aqui. Inclusive, tem também um vídeo do Paulinho FP, que é coordenador da rádio comunitária, essa rádio comunitária que eu fazia parte, quando a gente sempre estava destacando os problemas, são muitos problemas, é falta de água, é esgoto a céu aberto, essa questão mesmo da remoção acontece muito aqui em Salvador também, mas é de uma forma assim meio maquiada, posso dizer. Por exemplo, a comunidade na Rua da Polêmica vive com diversas violações, inclusive tem essa falta d'água, falta de coleta de lixo, saneamento, o esgoto vai direto para debaixo do chão, assim, que tem umas placas de concreto em cima, e você vê a água passando por baixo. E é quando os moradores estão na porta de casa, sob aquele mau cheiro, você vê ratazana, vê tudo. Então, para mim, isso é uma forma também de exclusão, de remover as pessoas
daquela região. Por quê? Essa região, Rua da Polêmica, vou situar vocês, fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães, né? Leva o nome do ex-governador da Bahia. E, assim, é perto de shopping center, é perto de prédios. Não vou falar que é zona nobre, né? Porque eu acho que, não sei se seria realmente essa palavra, mas fica perto de prédios, de hospitais, de shopping. Então, é uma comunidade, né, é uma comunidade empobrecida, com pessoas empobrecidas. O próprio nome já fala, polêmica, porque desde a época, há mais de 30 anos, quando as pessoas estavam ali, que ocuparam aquele espaço, e o governo sempre estava em cima tentando expulsá-las. Então, assim, é a polícia entrando, tudo que vocês imaginarem, é falta de água, esse problema com esgotamento, ele naquela região, uma região central de Salvador, né? Fica próximo de Brotas. Não sei se vocês conhecem o bairro de Brotas, é um bairro bem famoso aqui, chamam que é o coração de Salvador. Então, fica perto de Brotas e você vê ali, sabe, onde tudo acontece no centro, tem uma região, assim, esquecida, né? Não vou dizer, não é esquecida totalmente, porque o Estado está ali dentro, o Estado está ali ameaçando, matando, fazendo, acontecendo, mas esquecida no sentido de que não há saneamento para as pessoas dali. Eu vou mostrar um vídeo aqui da Andréa, que mandou de lá de Dias Dávila, que fica aqui na região metropolitana de Salvador, para que vocês possam ver aqui a situação dela, que ela mandou para a gente postar. Olá, aqui é o nosso banheiro, aqui é onde a parte que a gente toma banho, tá? A parte que a gente toma banho, e aqui é nosso vaso sanitário, nossa latrina, e nós pegamos água aqui nesse baldinho, lá no poço. Aqui é o nosso poço, onde a gente pega água para beber, para cozinhar. É dessa água aqui que nós bebemos e cozinhamos. Aqui é onde sai a água da pia lá, o esgoto. É aqui que sai, aqui fora. Nós não temos rede de esgoto, então acaba que cai aqui mesmo. Eu vou mostrar o outro vídeo do Paulinho FP, da Rádio Comunitária, né, fazendo uma cobertura sobre saneamento. Ele mandou esse vídeo para a gente também. Inclusive, esses vídeos estão disponíveis no Instagram do IAS. Baixa do Tubo, comunidade Sim. que divide o bairro de Costa de Farias com o bairro de Luiz Anselmo. Nem tudo são flores. Um câncer maligno que vem tirando a paz dos moradores é este canal. O mau cheiro terrível, quando chove, alaga tudo. Os moradores têm que fechar as suas portas. Aqui aparece até cobra sucuri, já tentou invadir casas nesta região. Esse canal fica em frente a um posto de saúde. Agora imagine o posto de saúde em frente a um canal, em frente a um rio, que tem causado o maior pânico para os moradores. Ao meu lado eu vou conversar com o Sebastião Lopes, ele que é líder comunitário, e vem lutando juntamente com outras lideranças para que a prefeitura tape esse canal. Sebastião, o que é conviver com esse canal aberto? É um caos terrível, né? Próximo a um posto de saúde, onde se fala em saúde. Esse canal aqui, quando chove, transborda, né? As casas ficam todas alagadas e não só uma luta de Sebastião Lopes, mas uma luta de várias lideranças que a gente já se locomoveu várias vezes aos gestores públicos para que possa tomar peito a essa situação. Qual a resposta que a prefeitura passou para vocês? A resposta que a prefeitura passou para a gente que iria limpar esse canal. Mas esse canal não é só limpar, esse canal tem que cobrir esse canal. Por quê? Tem canal piores do que esse aqui em Salvador que já estão cobertos. Obrigado, Sebastião Lopes, líder comunitário. Agora é aguardar o poder público fazer a sua parte, porque os moradores pagam seus impostos. Mas, infelizmente, o canal está aí. É uma luta de mais de 30 anos da comunidade do Vale do Matatu, Baixa do Tubo, Salvador, Bahia.
Lucas, acho super... Obrigada, Camila, super importante, né? Super impactante. E super, acho que fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto que o Estado, né? Essa precariedade com que a gente vive, faz a gente demandar coisas que em outros lugares são questionadas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem uma discussão bem grande, não sei se nos outros lugares, sobre destapar rios e córregos, né? A gente tem São Paulo foi uma cidade que os rios, os córregos foram canalizados, foram tapados, e isso é entendido por muita gente como um problema, né? Um problema ambiental, enfim, de meio ambiente, e que, enfim, outras soluções, assim, né? Porque a ideia de você tapar um rio que depois provoca outros problemas. Então, acho que... Mas aí, diante, né, do caos, né, diante dessa situação, a gente quer solução, né? A gente quer solução para não entrar água na nossa casa e tal. Isso é muito... Acho que é muito emblemático, né, do que do que quanto mais a situação fica extrema, mais a gente também o que a gente reivindica, né, o que a gente vê como solução, enfim, tem que resolver ali de imediato, né? Não dá para a gente às vezes ficar pensando no impacto ambiental. Exato. E quando a gente vive nesse meio e a gente tem contato com essas pessoas o tempo todo e vive essa violação de direitos humanos, a gente deve ficar pensando, né? Porque, de acordo com os dados, 2 em cada 10 pessoas, né? Da próprio dado da própria IAS, 2 em cada 10 pessoas em Salvador não possuem acesso ao esgotamento sanitário. E aí eu fico pensando, gente, para mim aqui é como se fossem 8 em cada 10 pessoas não têm esgotamento sanitário, mas tudo é o território onde eu estou, né? Porque aqui no território onde eu estou, eu vejo que a maioria das pessoas, sei lá, 90%, tem uma queixa, assim, que envolve a falta de esgotamento sanitário, a falta de água. E na pandemia mesmo, por exemplo, teve pessoas que teve muitos problemas porque não tinham um banheiro dentro de casa, né? Um pai de um amigo meu não tem banheiro dentro de casa e durante a pandemia ficou com vários sintomas de Covid, ainda bem que não foi Covid, porque nem sei, né? Porque imagine, durante a pandemia que você tinha que pelo menos lavar as mãos, não ter um banheiro, não ter água suficiente, é uma violação extrema aí de direito humano e muita gente não está, enfim, ligado a isso por causa das outras violações que a gente vive cotidianamente. É isso. Obrigada pela oportunidade. Legal. É legal não, né? Terrível, mas bem, acho que um depoimento bem sintomático. Agora o Ronaldo está apelando ali, trouxe a nossa musa inspiradora, a Lica, é para você, Lica, tudo que fazemos é para você, e para a Helena, que também será agora representada na voz de sua mãe, a embaixadora Aline. E, Aline, também queria que você retomasse, falasse um pouco desse território. Acho que lá o Ronaldo, né, aqui em São Paulo a gente fala Zona Sul, né? Só que a Zona Sul aqui em São Paulo é gigantesca e são contextos completamente diferentes. Então, o Jardim Ângela, Capão Redondo, né, onde o Brau fala muito, cantou muito esse território, é a Zona Sul. O Grajaú, onde o Criolo canta, né, onde tem a Dona Brani, também é a Zona Sul, só que ficam em lugares completamente diferentes, né? Ficam separados por uma represa. E tem outra Zona Sul muito famosa, que é a Zona Sul, outra Zona Sul, né, que é do Jabaquara, e da favela do Heliópolis, por exemplo, que é uma favela, acho que a segunda, terceira maior favela do mundo, ou aqui da América Latina, sei lá, já teve esse posto, também é Zona Sul. E são territórios bem diferentes do ponto de vista, assim, da natureza, da relação com a natureza, da forma como se desenvolveram. E acho que a linha que está mais pertinho, a linha do lado de lá, mas a sede da Periferia em Movimento fica no Grajaú, né? E está bem pertinho ali da represa. Então, eu queria que você contasse a mesma coisa, falasse um pouco como é que é esse território que abrange a Periferia em Movimento, e contasse os desafios, aí, a experiência da PEN na cobertura desse assunto, de saneamento, questão de água, esgoto.
Muito bem. Primeiro, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Obrigada pelo convite e um convite para compor uma prosa com pessoas, né, que tem o máximo respeito, dialogo muito, e pessoas que recentemente eu conheci também, pude conversar um pouco com Camila antes da gente conseguir, né, entrar aqui nessa conversa, e saber da atuação da Camila também é bem importante, porque estamos com o mesmo propósito, né, e de luta por direitos, e mostrar que nas nossas quebradas, favelas, né, nas comunidades ribeirinhas, de aldeia, tem muita solução para esse problema que a gente está evidenciando aqui. E aí, Periferia em Movimento, a gente surge em 2009, e com essa proposta de fazer um jornalismo com retrato de dentro para dentro, né? Então, tá do lado, ser a quebrada, porque eu estou falando aqui do Campo Limpo, que foi citado aqui, que é Zona Sul, né? E inicia uma atuação da Periferia em Movimento no Grajaú, que está colado com a represa Billings, né? Tem a população ali à borda da represa, a represa faz parte da sua cultura, da sua identidade, da sua relação, né, com o meio ambiente e com o seu morar, né? Que é a grande questão que a gente traz aqui quando a gente pensa do acesso ou não acesso ao banheiro, a melhor estrutura de saneamento. Então, o Grajaú e a Periferia em Movimento sempre se relacionou com a temática da água, né? A gente tem a represa Billings, e que está ali em torno, né, em toda a extensão do Grajaú, e a gente também tem próximo a Guarapiranga, né, que abastece aqui a nossa cidade grandemente. Então, são dois reservatórios gigantescos de água, e que nas suas bordas escancara o descaso, porque muitas dessas pessoas que, apesar de morarem ao lado de uma riqueza da natureza, que é a água, não têm a água na torneira também, assim como outras regiões que não têm do lado uma represa, não tem, né, um rio. Então, a gente sempre retratou essa relação dos grupos artísticos, que por meio, né, da sua arte, do grafite, do teatro, contam suas histórias a partir da represa, da sua relação com a represa, né, de falar das margens. A gente fala que nós estamos à margem da cidade, mas também estamos à margem dessa represa, à margem dos rios, né, dessa natureza. E então a gente sempre falou disso, inclusive do que foi trazido aqui num comentário, deixa eu até ver quem é que foi, que aí acho que é essa questão dos desafios, né, Gisele, que você pergunta. Cadê? Quem foi? O José Soares, o último comentário. Pois é, José Soares, a Sabesp, inclusive, é uma das poluidoras, né? A Sabesp que cuida... Deixa eu ler aqui que ele escreveu. A maior poluidora ambiental em São Paulo é a própria Sabesp, que coleta e afasta esgotos de algumas cidades e lança nos córregos sem tratamento e tarifam. O Rio Grande da Serra é um exemplo dessa situação. Pois é, infelizmente aqui a gente vive a mesma coisa. Em 2015, a Periferia em Movimento noticiou, né? Um morador acompanhou a gente na represa Billings, a gente foi a bordo, né, do barco dele, e ele mostrou exatamente um lugar em que a Sabesp, irregularmente, obviamente, né, que é uma empresa para garantir o esgoto, dispensava o esgoto irregularmente na Billings. Né? Então, e aí você já imagina a população que mora ali no entorno, na expectativa de uma empresa que supre o serviço de esgoto, é justamente quem estava descartando, né? Aí a Sabesp já tinha dito para moradores que eles tratavam a água antes de despejar, mas o que foi constatado é que antes de ir para a estação de tratamento, ia para a estação de tratamento e os veículos tiravam, né, os excessos, enfim, levavam embora. E isso já não acontecia há 3 anos. Então, sim, era despejado, né, na represa Billings, muito próximo de muitas casas. Então, acho que esse desafio de a gente muitas vezes buscar as que seriam fontes do nosso jornalismo para apontar soluções, indicar o que está sendo feito de serviço, muitas vezes são os grandes responsáveis, né, por não garantia do acesso básico à água, ao esgoto, né, à estrutura, então a água na torneira, né.
Então, acho que a gente lida com isso desde sempre, essa relação da população com a água, que compõe a identidade periférica, e, por outro lado, o serviço público ausente, né? Como o Michel bem trouxe, que é constatado a presença do Estado só pela força da polícia, muitas vezes. E é no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, esse padrão se reproduz, né? Assim como tem o noticiário do radialista, esqueci o nome dele, Camila, e que mostra, né, parecia muito com os bairros aqui, né, nossos, e esse cenário. E aí essa coisa de a gente ter, como o Gisele trouxe, são mais de 300 rios escondidos aqui em São Paulo. E mesmo assim mesmo assim não, na verdade, por consequência, a gente vive um cenário de enchente, né, constante, desde o Campo Limpo, inclusive, né, 3 ruas abaixo, porque eu moro num lugar alto, mas 3 ruas abaixo, no Parque Arariba, enche, sempre que tem uma chuva mais forte, e os comércios alagam, né, já tem toda uma estrutura, tá chegando, já tem lotérica, né, já tem aqueles serviços que acabam chegando quando interessa a economia, mas segue alagando e, né, pessoas perdendo suas casas, seus móveis, né, e tendo que refazer e refazer a vida. E assim como na Zona Leste, o Ronaldo e eu estamos dialogando com jovens na Zona Leste, no Jardim La Pena, que relatam também a enchente que a avó viveu, os pais viveram e eles estão vivendo. Então, e quando a gente, na Periferia em Movimento, se propõe a retratar os direitos, né? Quais são os nossos direitos e quais não estão chegando, e o que a população faz para mudar esse cenário, para reivindicar os seus direitos, para apresentar soluções, a gente inevitavelmente acompanha também o cenário de acesso à água, né? E a pandemia, como os colegas já trouxeram, né, só escancarou o que a gente já sabia, né? A gente brinca que o nosso jornalismo às vezes fala do óbvio. Então, na pandemia, a gente seguiu falando um pouco mais do óbvio, mas para algumas mídias foi novidade, né? Contar que não rolava lavar as mãos todos os dias em casa, com a água que saía da torneira da casa, porque tem dias que a água fica mais de 24 horas né, para marcar presença. Para o banho, para a comida, para a higiene básica, né? E, bom, eu acho que contar isso brevemente, né? Acho que na pandemia a gente, inclusive, só para fechar, um ponto que para a gente foi muito importante e que tem a ver com essa mesa em específico, né? De pensar a mídia de dentro para dentro, que está de olho no que está de fato acontecendo nos territórios, que a gente criou surgiu, né, teve um cenário de pandemia e a gente se fez algumas perguntas, né, a nossa equipe, que inclusive é periférica, toda periférica, né, e vive a periferia, a gente se fez muitas perguntas na pandemia sobre o quanto a gente ia ser assistido, né, nesse cenário pandêmico. E a Gisele até comenta, né, que a gente conseguiu pautar, a partir dessas perguntas, as nossas produções de conteúdo, porque a gente foi atrás, né, de entender se ia ser suprido, e depois a gente, infelizmente, lançou depois mais 26 perguntas sem respostas, né, de atendimento dos nossos direitos em meio à pandemia, e com agravamento, enfim. E tudo isso, na verdade, e aí essas perguntas a gente pautou, a gente cobriu, e a gente viu as mídias buscando, inclusive, a nós, para apoiar essa cobertura, né? Porque as mídias de fora não faziam ideia como cobriam, como respondiam essas perguntas, Então, para dizer, né, se não estou falando só de Periferia em Movimento, estou falando de Desenrola Não Me Enrola, estou falando de Fala Roça, estou falando das rádios comunitárias que aqui, né, a gente tem em Paraisópolis, rádios comunitárias fortes, em Heliópolis, em cenários difíceis aqui também, de acesso das mídias convencionais, mas que dão conta para contar com a nossa narrativa que não culpabiliza a quebrada. Pelo contrário,
aponta soluções, né? E aponta que nós somos a parte frágil da história, né? De quem sofre os efeitos, mas promove o mínimo para os grandes efeitos, né? Pensando em meio ambiente, e pensando na poluição da água, né? Acho que isso é bem importante, né, Aline? Porque, sei lá, né? Acho que olhando nessas imagens, tenho certeza que, se depender de quem está nos assistindo, vai falar, mas claro, tá aí, né? O rio estava aí antes e tal. Eu acho que isso é bem importante a gente falar sobre isso, né? Porque, primeiro, porque eu comentei aqui de São Paulo, né? Sobre esse bairro aí, burguês, que fica no alto de um morro e tal. O bairro todo é um grande complexo de morros, assim, que eu fico pensando, eu queria ver aquilo antes da urbanização, porque era uma pirambeira louca, assim. E a questão é que esses lugares também tinham rios ali, né? E, primeiro, aqui em São Paulo, eu vou falar aqui de São Paulo, que é o território que eu conheço um pouquinho melhor. A gente não vê mais esses rios, então esse processo de esconder os rios faz com que as pessoas não vejam os rios. Então, toda pessoa que mora aqui em São Paulo, ela está em cima dos rios, né? Os bairros mais nobres, os bairros que receberam mais investimentos ao longo do tempo na história de São Paulo, são bairros que estão à beira de rios, grandes rios, o Tietê, o Pinheiros, né? Pinheiros, a Faria Lima, a Marginal. Aquilo é, enfim, um dos maiores crimes ambientais, assim, porque é um rio que corre para o lado contrário, um rio que foi provocado uma enchente para gerar terra, para criar excedente de terra para a Sabesp, Italight, enfim, é um crime ambiental gigante. Um dia a gente conversa só sobre isso, mas vale a pena ler, por exemplo, acho que a tese, o doutorado da Odete Seabra, que fala sobre a retificação dos rios aqui de São Paulo, que é incrível, né? O Tietê e o Pinheiros. Mas a gente pensa nesses dois, mas é isso, todas as esquinas tem algum rio aqui em São Paulo, só que as pessoas ricas, né, as classes médias, elas não veem mais esse rio. Então elas têm a sensação que quem comete o crime ambiental é quem está morando lá perto da Billings, perto da Guarapiranga, quando na verdade a casa dela está sobre um rio, né? Há muitos anos atrás, eu entrevistei agora até fugiu o nome dele, o senhor que foi um dos caras que lutou ali. Aqui em São Paulo, quem conhece aqui em São Paulo, tem a região da Faria Lima, né? A Avenida Faria Lima, onde fica a Globo. A Globo não, onde fica a sede do UOL, inclusive, ali, a Faria Lima, o Itaim ali, aqueles lugares. Aquilo era eu me lembro sempre, quando eu conversei com ele, ele falava assim, só que era um brejo, tinha enchente e tal, e aí depois foi feita uma grande operação urbana lá, foi urbanizado, transformado aquilo na Faria Lima, que hoje é o centro financeiro, dos corações econômicos da cidade, e as pessoas foram removidas. Digo isso para reforçar essa ideia de que o risco, né, a ideia do risco para as pessoas, ele é facilmente mitigado. Aí a gente tem que avaliar o impacto ambiental, né? De onde você tinha uma área de várzea, você ter a quantidade de prédios e tal, os prédios mais caros, mais portentosos da cidade. Depois desse comentário todo, eu queria que o pessoal aí do Fala Roça, a gente ainda tem um tempinho, falasse rapidamente assim sobre... vocês falaram aí sobre essa questão, né, dos processos de remoção. Eu queria que vocês comentassem uma coisa. Tem projeto, ao longo de todos esses anos aí, algum projeto que melhorou? Vocês veem um avanço, assim, tipo, falam isso e agora, sei lá, de tempos em tempos, um rio X é canalizado, um rio tal. Vocês veem uma mudança, uma transformação no dia a dia, mínimo que seja? Só para a gente saber se tem alguma coisa que acontece. Não que tem, vocês veem? Respondendo a sua pergunta, boa noite, sou Osvaldo. Não. É a promessa que a gente escuta de 4 em 4 anos. E pegando um pouco do gancho que você falou, a Rocinha, ela, apesar de características de favela, ela é um bairro desde 1993, sabe? Como um bairro deveria ter as suas características de um bairro. Ela fica no meio de um vale e tudo mais. Então, é muito comum aqui, quando chove, né, depois de chover, no dia seguinte, manchete de jornal mostrar a praia de São Conrado, que a Rocinha fica localizada entre dois principais
bairros da Zona Sul Carioca. A parte alta fica na Gávea, só para a galera entender. A Gávea mora médicos, advogados, arquitetos, e é onde fica a PUC-Rio. São Conrado é a parte baixa, onde fica a Globo, a galera de artistas, por exemplo, mora o Boni Pai, o Boninho, tudo mais ali na orla de São Conrado, que é a praia. Então, no dia seguinte, às chuvas, é comum aparecer na praia dezenas de lixo, esgoto, as valas, né, que são chamadas de línguas negras e tudo mais. E aí, sempre na capa de jornais, eles vão cobrar o lixo da Rocinha, que não sei o quê, que não sei o quê. Um momento lindo. A gente está falando de saneamento básico desde 50 anos. Vamos procurar entender um pouco por que isso acontece, por que vai parar lá nas praias, sabe? Se é cansativo para vocês, depois de chuva, dar essa manchete, é cansativo também para a gente falar. É um direito básico, está na Constituição o saneamento, sabe? É uma coisa que deveria ser os nossos direitos e deveres, né? E aí todo mundo fez um pouco de apanhado, falando um pouco do que a Camila, a Ronaldo e a Aline trouxe. Eu fiz anotações, por isso que eu fiquei quietinho, porque eu aprendi muito hoje, mais com vocês do que tudo, né? Então vai, bora! Hoje a gente está tendo esse papo, essa conversa, em 22 de novembro. Daqui a alguns meses, 22 de março, é considerado o Dia Mundial da Água. Então, será que daqui a alguns meses a gente vai estar tendo esse assunto de novo, batendo na tecla? Porque saneamento e água são coisas básicas, e uma coisa gera uma cadeia, né? Se falhar, é uma peça de dominó, cai um, vai levar outros, e vai repercutir lá na saúde, que é tudo o que a pessoa falou. A Camila trouxe um vídeo muito interessante, né? Que mostra lá a privada, o pessoal de Salvador e tudo mais. Eu moro na parte alta da Rocinha, na parte mais alta da Rocinha. Inclusive, a gente publicou recentemente um artigo que eu fiz, né? E onde eu moro é cercado por Mata Atlântica, Floresta da Tijuca e tudo mais. Desde os anos 80, tem essa luta, brigadas populares no morro, para trazer todo o saneamento, água encanada. Onde eu moro, por exemplo, tem muitas casas ao meu lado que não tem água encanada em casa. Então, o que a gente faz desde os anos 80? Por morar perto da mata, a gente pega a água direto da fonte, das nascentes de chuva, a água que passa por debaixo da terra. Isso é lindo, maravilhoso, porque é a água mais pura. Mas, poxa, eu só tenho isso porque a prefeitura, porque o governo está se fazendo ausente de uma coisa que eu tenho 24 anos, mas é de uma coisa que minha avó já luta. E minha avó não pode ver isso. Minha avó, não, sabe, tem gente que não tem um caninho para tomar banho no chuveiro, perto onde mora. Ainda toma banho com caneco, com baldes. Sabe, não tem o prazer, a sensação de chegar em casa depois de um trabalho e sentir o chuveiro batendo, a água, são coisas básicas. Infelizmente é chato, né? E aí a Aline também falou junto com, acho que foi o José, né, da Sabesp, aqui a gente tinha a SEDAI e agora está passando por um processo que agora é Águas do Rio. Mas parece que a cartilha de todos é a mesma, né? Eles dizem tratar alguns rios, mas, na verdade, eles só deslocam a poluição que mais tarde vai dar as caras. É tipo você varrer a sujeira para debaixo do tapete, até o momento que sua mãe ou alguém vai levantar esse tapete, vai ver essa sujeira. Né? Então, não adianta a gente fazer cuidados paliativos. É a mesma coisa que eu ter uma infiltração na parede de casa, chegar ali e passar uma massa. Só que daqui a pouco essa infiltração vai aparecer em outro local. Então, eu tenho que ir direto na raiz, eu tenho que estudar o problema, o que está causando aquilo, trocar aquele cano e tudo mais, sabe? E aí, trazendo também dados, eu vou citar, né? Com base no Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, aproximadamente 16% da população brasileira não tem acesso a abastecimento de água. Quase 47% não dispõe da cobertura da coleta de esgoto. E somente 46% do volume gerado de esgoto no país é tratado, segundo o Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento. Então, até quando esses dados vão permanecer assim? Quando vai mudar? A gente vive muito, sabe, procurando, os políticos falando e tudo mais. Mas a gente, pelo menos eu penso assim, né? Agora falando um pouco como morador, a gente vê muito aqui no Rio, principalmente, redes sociais, por falando, favela venceu, favela venceu. Mas eu costumo dizer que a favela vence todo dia quando o trabalhador levanta às 5 horas da manhã para trazer o pão de cada dia em casa. A favela venceu quando tem seus direitos e deveres básicos postos em prática, sabe? A favela venceu quando não tem mais a poluição, quando chega acesso à água, quando tem acesso à luz. Porque quando se fala da Rocinha, segundo o IBGE, os últimos dados que a gente tem, que é de 2010, não é isso?
A Rocinha tem, segundo o IBGE, 69 mil habitantes. Mas hoje a gente especula e até faz um geoprocessamento, mapeamento, de 150 mil. Quando se fala Rocinha, a maior favela da América Latina, a gente pensa muito em densidade. Então, chegar nesses locais é necessário. Mas como? De que forma? Então, só quem conhece o local é que tem propriedade para falar daquilo. E os governantes, às vezes, não estão a fim de nos ouvir. Sabe? Então, isso machuca, isso fere. E são coisas que estão sendo faladas há 50, 80 anos. E quando a Aline, o Ronaldo, até a Gisele mesmo fala nós por nós, é isso. Quando a gente fala de dentro para dentro, um momento, isso vai fazer um eco de dentro para dentro. Conforme vai falando, vai ganhando força, até que esse eco vai chegar em alguém lá de cima, que está na locomotiva do Brasil, de terno e gravata, e vai ouvir. Quando eles escutam esse eco, balança. Então, vamos continuar falando de nós por nós, mas sabendo que em algum momento vai chegar lá. O problema, o negócio é não desistir, sabe? Exato. Não, eu acho que só para passar a palavra, acho que vou amarrar aqui o Ronaldo e a Aline, né, nisso, porque eu acho que isso tem muito a ver com aqui, né, de novo, a gente, aqui em São Paulo, esses bairros, Grajaú, Ângela, Capão, nos anos 80 era tudo mato, né, como a gente fala aqui, era tudo aqui quando o pessoal chegou aqui era tudo lama, era tudo barro. E hoje, muitos desses bairros, ainda que exista bastante precariedade ambiental neles, e algumas que são até invisíveis aos olhos, você tem um avanço da chegada, né, do esgoto, do saneamento, mesmo da água, em lugares que os nossos pais, quando chegaram... Eu, por exemplo, me lembro de quando chegou o esgoto em casa, porque a chegada do esgoto, acho que para quem é de Quebrada, é uma grande diversão, porque eles colocam aquelas rodas, né, no meio da rua, e aí as crianças tudo ficam brincando com aqueles anéis de concreto. Eu acho que não tem uma criança que passou pelo processo de produzir esse saneamento que não tem memórias com aquela infraestrutura, né, de brincar daquilo e tal. E acho que isso tem muito a ver com essa que o Ronaldo falou aí no comecinho, né, dessas marchas, dessas ações que os clubes de mãe, né, fizeram aqui. Eu acho que isso é muito uma linha importante na comunicação, nas linhas editoriais da PEN, da Periferia em Movimento e do Desenrola e Não Me Enrola, que é de mostrar que a luta funciona, né? Enfatizar sempre que o que tem é fruto de conquistas, de processo de luta, né, dessa voz que chega em algum lugar, e que, enfim, que a luta tem que continuar sempre e tal. Então, queria que aí Ronaldo, Aline, pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, o Ronaldo rememorar essa história aí desses territórios, né? Eu me lembro de ouvir também até esqueci o nome da mãe lá do Clube de Mulheres ali, da Associação de Mulheres, contando, né, dessa luta aí para chegar da água. Acho que é importante vocês falarem um pouquinho sobre isso. Água e saneamento. Quando a gente fala água, né? Hoje é o dia, a gente está aqui por conta do Dia Nacional do Saneamento, nós estamos falando de saneamento também, né? O ciclo é isso: chega a água, essa água tem que sair limpa para algum lugar, né? Então, estamos falando sobre isso. E essa luta era muito a ver com saneamento, porque isso produzia muitas doenças nas crianças, né, Ronaldo? Quiser falar? Esse é um ponto importante, né? Não tem como falar de ciclo de vida numa periferia, numa favela, sem falar de saneamento, né? Acho que vale a pena resgatar que esses territórios que a Gisele cita eram territórios de Mata Atlântica que passam a se constituir a partir de uma migração predominantemente nordestina, né? Moradores vindo ali da região nordeste do país, em busca de melhorias de vida em São Paulo, né, com possibilidades de emprego. E aí a gente tem essa constituição dessa linha, dessa trajetória muito tradicional. Famílias do Nordeste vindo para São Paulo, construindo as primeiras casas, né, abrindo terreno ali para ocupar esses territórios, as primeiras casas. Então a gente teve muitas fazendas da região, muitos sítios, muitas chácaras transformadas em lotes, né? E esses lotes começaram a ser vendidos e ocupados por esses moradores, e a partir daí
começa essa constituição do que chama-se hoje de periferias, né, na cidade de São Paulo. Mas nesse momento da história, ali entre a década de 50 e 60, a gente tinha um cenário muito complicado, que era a ausência de uma estrutura básica de saúde no território e uma ausência de educação sanitária. Então, os banheiros daquela época eram banheiros de fossa, né, onde a fossa ela não tinha falta um encanamento, um deságua. E aquela fossa ali, com aquele buraco no chão, ela acabava impactando o poço artesiano, que era a fonte da água dessas casas, né? Como não tinha água encanada, esse poço, ele era essa fonte de água de consumo. Então, pensar que era um território rico em Mata Atlântica, rico em lençol freático, rico em nascentes de água limpa, e essa estrutura de moradia era a estrutura de moradia acessível, que, dado a essa densidade de pessoas, né, quantidade de pessoas que vão migrando para São Paulo, esse número de população e número de casas atuando, né, crescendo nesse formato de um banheiro improvisado com essa fossa na terra e com esse poço artesiano, começou a gerar vários problemas. Um deles é falta de política pública de saúde e de educação sanitária. Então, esse foi o ápice entre a década de 50 até 70, de um crescimento populacional das periferias e favelas de São Paulo. Neste contexto, no distrito da Zona Sul ali, Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim São Luís e Jardim Ângela, um território hoje que tem mais de 1 milhão de habitantes, mas que na época, né, tinha uma quantidade bem menor de habitantes, consideravelmente ali entre 50 mil e 100 mil pessoas, esses distritos. E foi a partir dessa fase de crescimento populacional que esses problemas vieram à tona, né? Esse processo de contaminação do poço artesiano por conta da fossa não encanada, né, dessa falta de saneamento, desse banheiro improvisado, dessa necessidade de morar, de ter um abrigo, de ter um lar, que começou essas reivindicações pautadas pelo movimento de mães do território, né? Importantíssimo citar nesse momento a Associação Popular de Mulheres, o trabalho de Dona Neide Abate, né? O trabalho das mães do território do Campo Limpo, que pensaram uma estratégia para reivindicar o direito a essa saúde, essa educação sanitária, e principalmente a ter a água encanada e o esgoto encanado, para que as crianças dessas famílias não continuassem tendo problemas, não continuasse tendo ali essa questão que é uma série de, né, enfermidades, como, por exemplo, vermes e tal, né, fruto do consumo dessa água contaminada. Então, a partir disso, começa-se essa articulação dessa carreata de mães que começou no Campo Limpo, mas ela não ficou presa ao território do Campo Limpo, do Capão Redondo, do Jardim Ângela de São Luís. Ela atravessou a represa do Guarapiranga e chegou até o Grajaú, se juntou também com o Clube de Mães, o Movimento de Mães do Grajaú, e daí surgiu essa carreata, né? Ônibus que foram até a sede da Sabesp pautar e reivindicar uma reunião para resolver esses problemas. E é importante enfatizar, né, e ressaltar esse momento histórico. Se não fosse o trabalho dessas mulheres, talvez o território do Campo Limpo, do Grajaú, do Capão Redondo, do Jardim Ângela, que hoje abriga mais de 1 milhão de pessoas, a gente não tem uma resposta pragmática para saber como que seria o acesso ao saneamento básico nesse território. A gente não tem, né? Agora, é importante enfatizar como foi a cobertura desse fato histórico e como esse fato histórico é celebrado e ele é retratado na imprensa tradicional de São Paulo. Se a gente não fosse fazer um resgate histórico desse fato, talvez a gente nunca iria encontrar um arquivo de um jornal minúsculo, né, contando ali, dando uma nota de como esse assunto aconteceu, de como esse evento histórico aconteceu. E aí é mais importante ainda pensar que imaginário os moradores desses territórios têm hoje para falar, tá, eu aluguei uma casa, já tem ali um banheiro, já tem água encanada, já tem caixa d'água, já tenho ali, posso até colocar uma banheira e tal, mas que imaginário essas pessoas têm sobre acesso à água, sobre acesso ao saneamento básico? Passa pela cabeça dessas pessoas que essas mulheres existiram?
em dado momento da história, para que minimamente esse direito fosse garantido, né? Então, se a gente fosse pensar em hegemonia da memória, e como essa memória é celebrada, e como ela está conectada tanto com esses direitos fundamentais à vida, é importante pensar, né, que hoje em dia, ainda assim, a 200 metros da casa de onde eu moro, tem um esgoto a céu aberto. Nesse momento, a Sabesp está canalizando esse esgoto. Mas esse esgoto tem um nome, Rio Guavirituba. Há exatos 55 anos, o nome desse esgoto que está sendo canalizado hoje, que chama-se Córrego Capão Redondo, o nome dele era Rio Guavirituba, um afluente do Rio Pinheiros e do Rio Jurubatuba. Só que essa história não é contada, ela não é garantida, ela não está no museu, ela não está na galeria, ela não é fruto de uma grande exposição e ela não está dentro do debate das famílias. Ela não está no bar, ela não está na cantina, ela não está na padaria, ela não está no restaurante. Então, esse apagamento histórico, ele também é nocivo. E ele também faz parte desse instrumento de vamos tomar as decisões por eles, sem eles terem capacidade de decisão, sem eles estarem organizados de uma maneira mais massiva. Vamos, né, desarticular essas iniciativas, porque essa memória não está sendo preservada. E eu acho que é aí que é importante, que entra um pouco da importância desse nosso olhar e desse trabalho que a gente vem fazendo, né? Fazer provocações e relembrar esses fatos que marcam a história. Porque no centro da cidade, essas grandes histórias têm estátua, essas grandes histórias têm monumentos dedicados a essas pessoas, além de grandes jornais, além de revistas, de dossiês dedicados a isso, né? Tem homenagens da Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, mas o fato é que essas mulheres mudaram a vida de milhares e de milhões de pessoas. E isso merece a nossa atenção e merece estar nos livros. Exatamente. Gente, eu vou ler aqui as coisas, as contribuições, e depois vou pedir os finalmente aí. Pode ser? Aí, se vocês quiserem fazer mais uma rodada rapidinho, especialmente a Aline e a Camila, fiquem à vontade, tá bom? Para a gente completar essas coisas aí. Mas eu vou aqui ler, especialmente o José Soares, que fez várias contribuições, mas são mais contribuições do que perguntas, né? Por isso que eu deixei aqui para o final. Deixa eu pegar aqui, ele já tinha dito, que a gente já leu, né, sobre a maior polidora de São Paulo. Aí ele conta de uma experiência exitosa em Guarulhos, realizada pelo engenheiro Campos, chamado Vazão de Base, que saneou alguns córregos sem remover ninguém e a custos inferiores ao da Sabesp. Isso é bem importante, né, porque cai aí naquilo que os meninos lá do Fala Roça falaram no começo, né? A gente não pensar como inevitável processos de transformação urbana, não de desenvolvimento, que desenvolvimento, a única coisa que se desenvolve, se o desenvolvimento fosse bom, né, célula cancerígena não tinha esse nome. Processos de transformação, eu gosto de chamar de transformação no território, né, não necessariamente esse desenvolvimento que está aí, padronizado. Aí, aqui... Depois ele falou o seguinte: inundação é um processo natural dos rios, o alagamento é uma invenção humana e das engenharias modernas, que retificaram os rios para atender os interesses imobiliários, Rio Tietê, Pinheiros, entre outros, aqui de São Paulo também, né? E aterraram as suas várzeas e depois iniciaram o processo de gentrificação e expulsão para as periferias. Exatamente. Aqui em São Paulo, acho que diferente do Rio, né? Os mais ricos ocuparam o alto dos morros, né? Enquanto no Rio, até onde eu sei, os mais ricos ficaram no nível do mar e os pobres subiram os morros, né? Os pobres, os negros, os pobres subiram os morros. Aqui em São Paulo foi diferente. Os mais pobres e os negros ficaram nas beiras de rio. Depois, os ricos foram subindo, por uma questão, inclusive, da vista, e por conta que era mais limpo e tal, eles achavam que o ar era melhor. E depois, quando essas áreas perto dos rios foram ficando, na beira dos rios, foram ficando mais interessante não, quando chegaram os imigrantes europeus, eles que vão sendo, ocupando esses lugares, os rios na região central, e os pobres vão indo para as periferias, os negros e os pobres, né?
A Camila Filuza falou aqui, né, a esgotamento sanitário é dignidade é saúde, né? Acho que essa história que o Ronaldo contou é bem importante, porque essa ação, né, que começou aí nesses grupos de mãe, eles pautaram políticas públicas, mais do que pautar a chegada do saneamento em lugares específicos, pautaram mecanismos de investimento geral, né, de políticas públicas para toda a cidade. Por isso que eu tenho a sensação que aqui em São Paulo, mesmo áreas, bairros periféricos, né, com IDH, sei lá, renda muito baixa, presença de população, você acha que tem uma presença de, no mínimo, fossa sanitária, né? Não, você tem cada vez, vou dizer cada vez menos, porque ainda tem muitos lugares que são assim, mas você tem uma chegada importante nos anos 90 de coleta de esgoto, desse afastamento da casa das pessoas, né? Que acho que é um pouco isso que não é geral, não é 100%, é bem deficitário, mas acho que quem viveu os anos 90 e caminha hoje por certos territórios, dá para sentir uma diferencinha no asfalto, né? Aí o José Soares continua aqui e fala do Saturnino de Brito, que não deve ser meu parente, já alertava sobre essa situação de saneamento, mas a sua tese perdeu para o interesse econômico das empresas automobilísticas. As indústrias do cimento e das grandes avenidas, Prestes Maia, que foi um prefeito aqui de São Paulo, o engenheiro também foi prefeito, e havia necessidade de esconder vários rios, fundo de vales, abrigos, espaço para automóvel passar. Ou seja, o plano de Saturnino de Brito foi apagado e as consequências estão aí. Saímos de São Paulo da Garoa para São Paulo da Lagoa. É isso aí, o Saturnino de Brito perdeu, mas o Saturnino de Brito é responsável pelo o desenvolvimento da cidade de Santos, né? E aí, me pergunto se aquele desenvolvimento que ele propunha, aquele projeto era para toda a cidade, né? Porque Santos também, ainda que ele tenha feito lá, desenvolvido lá coisas, tem áreas bem complicadas também ambientalmente, né? Michel Silva e o Oswaldo, essa dupla, que está invertida no vídeo, é o contrário, primeiro é o Oswaldo e depois é o Michel. As mulheres foram e são fundamentais, principalmente em mutirões. Nos anos 80, na Rocinha, existiu o grupo Mulheres Voluntárias da Rocinha. Lutavam por melhores condições de vida e contribuíram para que o maior número de moradores, em especial crianças, pudessem ser vacinadas em campanhas de vacinação. Boa parte das lutas que vemos até hoje na comunidade são lideradas por mulheres. Isso tem uma discussão muito grande no urbanismo, né, sobre o que é uma cidade para mulheres, uma cidade feminista. Cara, é só olhar para a luta das mulheres nos territórios, né? As mulheres estavam sempre lutando por equipamentos públicos coletivos, por políticas públicas coletivas para a família, de cuidado, né, para a saúde. Acho que a gente está procurando lá no futuro pensar um urbanismo decolonial, feminista, e, mano, já foi, já está sendo feito no dia a dia. Estouramos o tempo aqui, estão me dizendo, mas estou acabando. Só terminando aqui a leitura disso aqui. A história, até para ser esquecida, precisa ser contada. Parabéns pela fala, Ronaldo. José Soares da Silva, e mandou. É isso, José. Ronaldo, fontes infinitas de frases. Recentemente cobriram o Rio de uma das avenidas principais, a Avenida Salvador. Bom, gente, então eu vou pedir para vocês terminarem rapidinho, só dizerem boa noite, dar uma última mensagem, tá bom? Que a gente estourou o tempo um pouquinho. Aline, começa por ti. Bom, rapidamente agradecer a conversa, também aprendi muito aqui, Oswaldo, com vocês, com todo mundo que compartilhou e escreveu, inclusive, no chat. E aí acho que vale observação, né? Eu acho que um reforço de que nas quebradas não estão quem causam os problemas, mas, pelo contrário, quem apresenta soluções. O banheiro seco tem sido usado nas aldeias de parelheiros, né, nas ocupações que são criminalizadas e estão adotando, né, muitos recursos aí de soluções. E dizer que o problema de saneamento, o problema de água, de não acesso adequado a um banheiro, é de todo mundo. Mesmo que a pessoa tenha o seu melhor banheiro com banheira e todas as estruturas, mais de um banheiro em casa, esse problema também é seu, né? Se engana quem não percebe que estamos todos, né, influenciando um na vida do outro. Então, esse problema é para ser compromisso de todo mundo. Obrigada, Gisele, pela mediação. Boa noite para todos. Sigam lá a Periferia em Movimento e sugiram pautas
E a gente está super aberto para seguir pautando melhor, cada vez melhor esse assunto. Fala do Catarse, Aline, fala do Catarse. Sim, Gisele, muito obrigada. É sempre bom dizer, né, que a mídia periférica tem esse desafio de se manter. Então, a gente está no Catarse, né, .me/PEN, que é o nosso apelido adotado, né, PEM. Então, confere lá também formas de apoiar. A partir de R$ 5 dá para somar com a nossa caminhada aí. Curtir, compartilhar. Sejam bem-vindos aí às nossas mídias. Valeu, Obrigada. gente. Obrigada, Aline. Camila, também dá um tchauzinho. Valeu, gente. Eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Eu queria comentar rapidinho aqui sobre o que o José falou, né? Sobre cobertura dos rios. Aqui em Salvador, recentemente, inclusive, acho que ano passado, cobriram aqui o rio da Avenida CM, não sei se vocês já passaram por lá, quem esteve aqui em Salvador, que fica perto da rodoviária. Descobriram por o BRT passar, tinham coberto outro rio, e assim, rios que não atrapalhavam ninguém, sabe? E em rios realmente com a situação das moradias de cobra e tal, você fica assim pensando, mas rios que não atrapalhavam ninguém, eles simplesmente cobriram porque disseram que era melhor para desenvolvimento da cidade, BRT, aquela coisa toda. Enfim, é uma conversa aqui que daria para a gente se alongar bastante, mas não vou me alongar, só quero agradecer essa oportunidade de ter conhecido vocês. Aline, obrigada pela troca. Ronaldo, Michel, Osvaldo e vocês, e todo mundo que está aqui presente. Lembrando que a programação para o Dia Mundial do Banheiro continua aí até quarta-feira, né? Hoje, é o último evento de hoje, e agora é só quarta-feira que vai continuar a programação para o Dia Mundial do Banheiro. Valeu, pessoal. Ronaldo, tweet, dá tchau em um tweet, manda o Catarse, que eu tô atrasado. Estamos atrasados aqui, vai cair. Tá certo. Bom, primeiro agradecer aí, né? Um bate-papo super bacana. Mas se eu fosse dizer uma coisa, dizer para a galera seguir o Desenrola nas redes, compartilhar, né? Conhecer o nosso site, enfim. Se puder apoiar a gente, né? No Catarse, a gente tem uma campanha também. Seguir a gente no Google Notícias também, uma dica importante para levar o nosso indicador de posicionamento ali no Google Notícias. Mas eu acho que esse bate-papo aqui ele tem uma mensagem subjetiva que a gente precisa tangibilizar, que é urgente que a gente faça uma descentralização do conhecimento dos termos e da presença nos espaços de poder. E o saneamento básico é uma dessas urgências. A gente precisa democratizar mais e diversificar mais a quantidade de pessoas e de onde vêm essas pessoas que estão fazendo esses debates, né? Eu acho que esse debate também traz essa mensagem. Esse é um papel importante que a gente precisa cumprir e aprimorar cada vez mais. Fazer com que exista uma descentralização e uma diversificação de vozes e de produtores de conhecimento mesmo nesse campo. E eu acho que as periferias e favelas têm aí em todo o BR muitas pessoas que estão elaborando e aplicando na prática e que precisam estar nesses debates, né, importantes. E eu acho que esse é um papel importante que a gente tem que cumprir nesse tempo espaço. Boa noite, galera. Até mais. Boa noite, boa noite. Osvaldo e Michel, mesmo esquema. Pessoal, muito obrigado aí em nome do Fala Roça pelo convite. A gente adorou a conversa, conhecer vocês também. Esperamos em manter contato com todos vocês nas redes sociais. Só para encerrar, duas informações rápidas. A Rocinha, a prefeitura gasta por ano R$ 2 milhões para limpar as valas da Rocinha, né? Agora, imagina o que a gente faria com R$ 2 milhões por ano, né? Daria para canalizar algumas valas aí. E a outra informação é a falta da participação dos moradores de favelas na discussão do plano diretor da cidade, né? O plano diretor é discutido, se eu não me engano, a cada 10 anos, né? Então, a participação de moradores de favelas é fundamental para que a gente possa pensar numa cidade mais justa e igualitária. E a última informação a gente tem uma campanha no Catarse aí, a gente tem os nossos custos operacionais que precisam ser cobertos, né? Então, a gente tem uma campanha no Catarse. Quem puder contribuir aí a partir de R$10, é catarse.me/jornal Fala Roça. É isso.
Show. Valeu, Oswaldo, obrigada. A programação aí, como já foi dito, continua, né? Vocês podem olhar no diamundialdobanheiro.org.br e acompanhar aí a programação. Muito obrigada ao Instituto Água e Saneamento pelo convite, por estar aqui com essas pessoas que são tanta inspiração, por estar nessa frente de batalha que é muito técnica também, né? Ela é muito dos sentidos, mas ela é muito técnica e é muito importante, como o Ronaldo disse, difundir, democratizar os termos, democratizar as experiências, né? Essa troca. Eu saio daqui sabendo bem mais do que quando eu entrei. Muito obrigada, até a próxima, galera. Beijões.